Hoje o Portal Debate está aqui na Sindicom para conversarmos com o presidente Raimundo Neto e vamos esclarecer várias das suas dúvidas. Fique com a gente. Boa tarde, hoje nós estamos aqui com o Raimundo Neto, presidente aqui do Sindicom. Raimundo, o Sindicato do Comércio agora representa mais cidades. Quais são os desafios e vantagens dessa expansão para os empresários? Bom, sem dúvida nenhuma, é um desafio, né? Sempre que você consegue agregar mais município na questão dos sindicatos, a sua base territorial, isso é um novo desafio para nós, né? E acredito que para os colegas dos municípios que estão sendo agregados ao Marabá, que estão sendo integrados à base territorial de Marabá, né? A importância é que hoje nós vamos poder, a partir de agora, nós vamos poder fazer negociações voltadas para o interior, ou seja, na sede dos municípios. Esses municípios que integraram Marabá, antes a convenção deles era feita em Belém, era negociada em Belém, eles não tinham participação nenhuma, né? Agora não, agora eles vão poder participar, agora vão poder estar mais presente, e a gente vai procurar atender exatamente a realidade de cada município. E como está sendo organizada essa nova base territorial aqui do Sindicom? Bom, nós estamos seguindo um rito, né? Que sindicato, só fazendo logo um breve relato aqui de como é feito. Sindicato é uma entidade que é registrada no Ministério do Trabalho e ela consta em CLT, né? Então é a única entidade que é cadastrada no Ministério do Trabalho, né? No caso de relação trabalhista é sindicato, só quem pode trabalhar e falar de relação trabalhista é sindicato. Então, nós seguimos um rito, que é o que determina a portaria do Ministério do Trabalho. Você tem que fazer uma Assembleia Geral, convocando os municípios, os empresários dos municípios que vão integrar a base, né? Após essa Assembleia Geral que é feita, né? Aí os empresários vão autorizar essa integração. Feito esse papel, nós vamos passar para a segunda parte, que é a questão de cartório. Registrar ato em cartório, fazer alterações estatutárias, incluindo já os novos municípios, né? E as regras de como tem que ser relacionado à vida interna do sindicato, né? Possamos dizer assim. Posteriormente, segue essa documentação toda para o Ministério do Trabalho, que é quem vai definir, né, quem vai fazer o registro definitivo e dar carta sindical. Aí sim, nós vamos passar a ser legítimo representando esses municípios novos e vamos passar a negociar por ele. Então, todas as negociações passarão a ser feitas no interior. E nós pretendemos, com isso, fazer em cada município que foi integrado ao Marabá, respeitando a atividade econômica de cada um, potencial econômico de cada um. Os benefícios para os empresários que quiserem se filiar, principalmente de cidades como Jacundá, Itupiranga e Curionópolis? Neste caso, as filiações elas são feitas exatamente por base territorial. Então, só vão poder se filiar ao sindicato de Marabá esses novos municípios que estão citados aí. São 9 municípios ao todo, né? Que irão fazer parte. Então, esses empresários do comércio, varejo e atacado vão poder se filiar ao sindicato de Marabá, porque ele passa a ser intermunicipal e regional. Então, empresas de outro município, não, porque tem outro sindicato representando eles. A gente também sabe que o Dia do Comerciário já passou, né? E que ele tem agora duas datas. Por que isso aconteceu e como isso afeta os trabalhistas, os lojistas, o pessoal do comércio? Não, o Dia do Comerciário, pela lei federal, ele é estabelecido dia 30 de outubro. É o dia do comerciário, é o dia que é comemorado. Não se trata de feriado, de folga de funcionário, não. Essa matéria, como ela trata de negociação coletiva, ela pode ser negociada a uma outra data, entendeu? E a forma se pode dar folga ou não para o trabalhador. Então, tudo isso é negociado entre as partes. Quem são essas partes? O sindicato patronal e o sindicato laboral, que é quem define essas datas e define a regra de como é feito essa comemoração do Dia do Comerciário. Em Marabá, por exemplo, tem uma lei feita pelo ex-vereador Adelmo, que era presidente na época, que passou a ser vereador, que era o quarto sábado de outubro. Mas como se trata de matéria de negociação, então nós escolhemos a segunda-feira de carnaval e a terça-feira de carnaval para os trabalhadores que entendemos que é um período que tem pouco movimento no comércio e, obviamente, os empresários também aproveitam para dar uma passeada. E ajuda também o próprio comerciário, né? Sim, sim. E o que está sendo discutido na nova convenção coletiva? Alguma mudança importante está ocorrendo?
Não, é o seguinte, a convenção coletiva ela é estabelecida por database. No caso de Marabá, a database é 1º de maio ainda, vai chegar a database que é 1º de maio, tá? Agora, os outros municípios, a database foi 1º de janeiro. Então, quem negociava por eles é a federação, foi a federação e está sendo a federação até que a gente passe a ter o registro definitivo, que eu acredito que agora, a partir do próximo ano, já estaremos com tudo pronto, já passamos a assumir essa responsabilidade. Então, Marabá, no caso, a database é de 1º de maio, nós já estamos cuidando dessas tratativas aí, que também segue um rito, né? Segue um rito estabelecido na CLT. Nós temos que convocar a assembleia da categoria, tanto os trabalhadores como os empregadores, para definir o que vai ser negociado na convenção coletiva. A gente também sabe que algumas empresas preferem fazer acordos individuais, né? Em vez de seguir essa convenção coletiva. Como isso funciona? Bom, a convenção coletiva é um documento normativo que ela trata de toda a relação de trabalho entre empregado e empregador de determinada categoria. Porém, existe o acordo coletivo de trabalho, o acordo individual e o acordo, na sua maioria, ele sobrepõe o que está na convenção coletiva. Porque nem todo acordo ele trata de tudo que está na convenção coletiva, ele trata de alguns pontos, como a questão da jornada, da folga entre a jornada de trabalho, da relação de trabalho dentro da loja, né, alguns critérios que têm que ser adotados por determinadas empresas. Então é feito um acordo baseado naquele ponto, é muito pontual, certo? A convenção coletiva ela trata de modo geral, igual para todo mundo. Agora, algumas empresas, que é a questão do feriado. Para trabalhar no feriado, a lei determina que tem que ser autorizado em convenção coletiva ou acordo. Como a nossa convenção não autoriza, tem que ser feito um acordo individual, um acordo coletivo de trabalho também pode ser feito, ou para uma empresa, né, ou para um grupo de empresas. O sindicato, ele nem sempre foi localizado aqui, né? Ele era localizado lá no prédio da Associação Comercial aqui de Marabá. Por que houve essa mudança de endereço? Bom, o sindicato, desde a sua fundação, ele sempre andou junto com a associação comercial. Sempre funcionou tudo no mesmo prédio, na mesma sala, né? Então, ao longo desses 28 anos para cá, a gente vem procurando sempre fazer uma pesquisa de satisfação com o nosso associado. Então, o associado do sindicato ele é consultado para saber o que, que ele quer, o que, que ele pensa, o que, que ele está achando, o que, que precisa melhorar, porque eu acredito que a diretoria não pode adivinhar tudo. Então, quem determina as regras do jogo é o associado. Então, feito isso, nós fizemos pesquisa, né? Que foi direcionada no PV de cada associado e eles responderam. Então, a resposta que nos veio através das pesquisas, na pergunta subjuntiva, é que nós deveríamos ter uma identidade do sindicato, porque até então nós não tínhamos essa identidade. Tudo funcionava dentro assim. Então, se você querer falar de ação de relação trabalhista, não procura assim, porque o sindicato funcionava lá dentro. E você tratar de um prédio histórico, né, não pode mexer na arquitetura dele externa, então para abrir porta, botar placa, essa coisa toda. Então, a resposta que eu tive através do resultado da pesquisa é exatamente essa. Procurar uma identidade, alocar um prédio, posteriormente, por que não construir uma sede? Perfeito, agora vocês têm o seu próprio espaço e a própria Sim, a cara, nossa né? identidade. Perfeito. E como está a relação com o Sindecomar? Existe um contato republicano com a presidente Tâmara? Existe uma relação ou não? Sim, sim, sim. Sempre tivemos um contato muito bom, muito harmônico com a diretoria do sindicato atual, né? Porque nós temos divergências, temos, vamos ter, porque um defende uma categoria, outro defende outra. Mas sempre chegando ao consenso, sempre de forma respeitosa, acima de tudo, nós conseguimos negociar e chegar a um consenso que seja bom para ambas as partes. Porque a convenção coletiva, ela se trata exatamente disso, de uma negociação de equilíbrio entre emprego, né? A questão da empregabilidade. Então, não adianta crescer salário se a empresa não tem condição de pagar. E não pode ser muito baixo, que a gente sabe que não pode. Nós temos os nossos índices que apontam, que é o INPC, que diz que norteia exatamente essas correções salariais dos trabalhadores. Maravilha, então. E Neto, quando o empresário não é filiado ao Sindicom e é multado e procura o sindicato, o patronal representa ou não essa pessoa? Tá? Apesar de toda a entidade, aliás, todo o empresariado, no caso, todas as empresas, né, quando é criado um sindicato que representa aquela categoria, automaticamente a entidade passa a representá-la.
Agora, quanto à questão de benefício, né, só para o associado, né? Porque se você tem um sindicato que representa, mas ninguém paga nada, então não tem condição. Como é que você vai ter corpo jurídico, você vai ter corpo contábil, você vai ter uma assessoria que pode estar atendendo o seu associado? Então, aqui, no caso do Sindicom, e para a região que vão fazer parte agora, o atendimento sempre foi dispensado para os associados do Sindicato do Comércio, tá? Porque a convenção, quando você faz, se abrange todo mundo. E este ano, nós vamos cobrar, nós vamos incluir a taxa assistencial que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, que é para aquelas empresas que não são associadas pagarem a assistencial exatamente para manter. Porque, no caso contrário, você não tem como manter a estrutura de um sindicato para atender as empresas.